Há um momento em que você percebe que está cansado. Não fisicamente, mas mentalmente. Cansado de tentar agradar, de se moldar, de provar algo. Cansado de medir cada palavra, cada gesto, cada escolha com medo do julgamento alheio. É um peso invisível que você carrega desde que começou a se importar demais com o que os outros pensam. E talvez, por mais que tente disfarçar, isso tenha te transformado em alguém que vive para ser aprovado. Você acorda e, antes mesmo de agir, já imagina como vai ser visto. Pensa 2 vezes antes de falar. Hesita antes de tentar algo novo, porque teme parecer ridículo. E quando erra, a culpa não é pelo erro em si, mas pelo que os outros vão comentar. Essa prisão é sutil. Ela não tem grades de ferro, mas é tão real quanto qualquer cela. Você se limita, se silencia, se apaga, tudo para caber em um padrão que muda a cada olhar. Mas existe um ponto de virada, um instante em que você decide que não vai mais viver sob o olhar dos outros. E é aí que o estoicismo se torna mais do que filosofia, se torna libertação prática. Os estoicos não pregavam indiferença, mas consciência. Eles entendiam que a opinião alheia está fora do seu controle e qualquer energia gasta tentando controlá-la é desperdiçada. Você não nasceu para ser interpretado, mas para ser íntegro. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como romper esse ciclo. Não com frases bonitas, mas com ações concretas que te devolvem o poder sobre si mesmo. Mas antes de continuar, se inscreva neste canal. Aqui, você vai aprender a viver de acordo com a razão, não com a aprovação. A cada vídeo, eu te ajudo a se libertar da necessidade de agradar, a pensar com clareza e a viver com propósito. Clicar em inscrever-se é o primeiro ato estoico de hoje. Escolher seguir o que depende de você. Porque no fim, a liberdade começa quando a opinião dos outros deixa de ditar o que você faz e passa a ser apenas um ruído distante. Prossigamos. Você não nasceu se importando com o que os outros pensam. Isso foi aprendido. Desde cedo te ensinaram a buscar aprovação. Dos pais, dos professores, dos amigos, e o que começou como uma forma de aceitação virou dependência emocional disfarçada. Cada vez que alguém te elogiava, você sentia que valia algo. Cada vez que te criticavam, parecia que esse valor desaparecia. E assim, sem perceber, sua identidade passou a oscilar conforme a reação alheia. Mas a verdade é simples. Você nunca teve controle sobre o que pensam de você. Pode agir com honestidade, ser gentil, correto, disciplinado. Ainda assim, haverá quem te critique, quem distorça o que você faz, quem te veja com olhos de julgamento. E se você baseia sua paz nisso, ela será sempre instável. Porque depender da opinião dos outros é como tentar se equilibrar em um chão que muda a cada passo. O estoicismo ensina que a tranquilidade nasce do controle interno, não do aplauso externo. Epicteto dizia: se alguém falar mal de ti, não te defendas, apenas vive de modo que ninguém acredite. A resposta não está em convencer o mundo, mas em agir conforme a razão, independentemente do olhar alheio. E quando você entende isso de verdade, algo muda. Você começa a viver de dentro para fora. Você deixa de buscar ser admirado e passa a buscar ser coerente. Imagine acordar e agir sem pensar em quem vai aprovar. Fazer o que é certo simplesmente porque é o certo. Falar o que acredita sem medo de parecer estranho. Ser você mesmo, mesmo quando isso causa desconforto nos outros. Esse é o poder que o estoico cultiva, a independência emocional diante da opinião pública. Não é arrogância, é serenidade. É a calma de quem sabe que a crítica não muda a verdade. Mas para chegar lá, é preciso mais do que entender. É preciso treinar. E é sobre isso que vem a seguir. Como você começa, na prática, a parar de se importar com o que pensam de você? Como sair do vício da aprovação e criar a liberdade interior que o mundo moderno tenta apagar? O primeiro passo para parar de se importar com o que os outros pensam não é deixar de se importar. É aprender a distinguir o que depende de você e o que não depende. Tudo o que está fora do seu controle deve ser tratado como vento. Você sente, mas não pode mudar sua direção. A opinião alheia pertence a esse grupo. Você não controla o que alguém pensa, sente ou diz sobre você. E quanto antes aceitar isso, mais leve a vida se torna.
Mas aceitar não é se conformar. Aceitar é entender que sua energia deve ser usada apenas no que está sob seu domínio, suas ações, suas intenções, suas escolhas. O resto é ruído, e o ruído só te domina se você decide ouvi-lo. Então, comece praticando a indiferença consciente. Quando alguém te criticar injustamente, não responda. Quando te elogiarem com exagero, não se embriague. Observe, respire e siga fazendo o que precisa ser feito. Você vai perceber que a força não está em reagir, mas em permanecer inabalável. Essa prática não é fácil. Seu ego vai resistir, vai gritar que precisa ser compreendido, valorizado, reconhecido. Mas o ego é uma criança insegura. Quanto mais você tenta satisfazê-lo, mais ele exige. O estoico aprende a não alimentá-lo. Ele age segundo a razão, não segundo o desejo de ser aplaudido, porque o verdadeiro domínio não está em convencer o outro, está em não precisar convencer ninguém. E há algo poderoso que acontece quando você age assim. As pessoas começam a te respeitar mais, não por medo, mas porque percebem em você algo raro: estabilidade. Num mundo de opiniões voláteis, ser constante é revolucionário. Treine isso todos os dias. Observe quantas das suas decisões ainda nascem do medo de ser julgado. Quantas coisas você deixou de fazer por imaginar o que diriam. E a cada vez que perceber isso, haja diferente. Faça o que é certo mesmo que ninguém entenda. Essa é a essência da liberdade estoica. Agir conforme a própria razão, não conforme o olhar dos outros. Você talvez não perceba, mas boa parte das suas angústias vem dessa tentativa de agradar, de se encaixar, de não decepcionar, de ser aceito. É uma forma silenciosa de escravidão moderna. Você vive em função do olhar alheio e chama isso de vida normal. Mas a verdade é que enquanto estiver preso à necessidade de ser aprovado, você nunca vai ser livre para ser verdadeiro. Pense quantas vezes você deixou de dizer o que pensava por medo de parecer rude. Quantas vezes disfarçou sua tristeza para não ser visto como fraco. Quantas vezes riu de algo que não achou graça, apenas para não parecer diferente. Esses pequenos atos repetidos ao longo dos anos te transformaram em alguém que vive mais para os outros do que para si. O estoicismo te obriga a encarar essa dependência de frente. Não para te tornar frio ou distante, mas para te devolver a autonomia. Porque cada vez que você se curva para ser aceito, entrega um pedaço do seu poder. E quando somar todos esses pedaços, vai perceber que quase nada sobrou. A aprovação é uma moeda volátil. Hoje te valorizam, amanhã te esquecem. Hoje te elogiam, amanhã te criticam. E se o seu valor depende disso, você viverá em constante instabilidade. Por isso, o estoico se ancora no que é imutável, o próprio caráter. Ele faz o que é certo, não o que é popular. Age com virtude, mesmo quando ninguém aplaude. E há algo profundamente libertador nesse modo de viver. Você descobre que pode errar sem se destruir, que pode ser julgado sem se abalar, que pode ser ignorado e ainda assim estar em paz. Porque sua referência deixa de ser externa. Você deixa de ser refém do "o que vão pensar de mim" e passa a se perguntar apenas: fiz o que é correto? Essa é a diferença entre viver como um reflexo e viver como uma fonte. O reflexo depende da luz dos outros. A fonte cria a própria luz. O estoico escolhe ser fonte, não porque quer ser admirado, mas porque entendeu que o brilho mais estável é o que vem de dentro. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é o silêncio. Não o silêncio de quem se cala por medo, mas o de quem entende que a maioria das opiniões não merece resposta. Quando você deixa de reagir, começa a perceber que quase tudo o que te ofendia perde força, porque a ofensa precisa da tua reação para existir. A próxima vez que alguém te criticar injustamente, não tente se explicar. Observe o impulso de se defender e o controle. Você não deve nada a quem te julga sem te conhecer. E quanto mais rápido aceitar isso, mais rápido vai se libertar da necessidade de aprovação. O silêncio é uma forma de inteligência emocional. Ele te coloca em posição de poder, porque enquanto os outros falam para provar algo, você age para ser algo. E quem age não precisa justificar. O estoico entende que a verdadeira resposta está nos atos, não nas palavras.
Comece a aplicar isso na prática. Quando alguém fizer um comentário que te irrita, pause, respire. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se não depender, descarte. Não é covardia, é sabedoria. Você não precisa vencer todas as discussões, só precisa manter a própria paz. Com o tempo, esse silêncio se transforma em uma armadura. As pessoas percebem que suas palavras não te afetam e perdem o poder de te manipular. Você passa a viver num estado de tranquilidade que parece estranho num mundo barulhento. Mas é justamente esse contraste que te fortalece. Enquanto todos reagem, você permanece centrado. Enquanto todos se explicam, você apenas vive. Essa prática exige treino, exige desapego do ego, paciência com o próprio impulso e clareza sobre o que realmente importa. Mas cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, está dizendo ao mundo: minha paz vale mais do que a tua opinião. E essa é uma das frases mais estoicas que você pode viver, mesmo sem precisar pronunciá-la. Quando alguém te julga, ele não está descrevendo você, está revelando a si mesmo. As opiniões das pessoas são projeções, reflexos das crenças, dores e inseguranças delas. E quando você entende isso, o peso do julgamento diminui. Você para de tentar mudar o que os outros pensam e começa a enxergar o que esse julgamento diz sobre eles. Pense nas vezes em que alguém te criticou por algo que não tinha nada de errado. Talvez por ter ficado em silêncio, por ter escolhido um caminho diferente, ou simplesmente por não se encaixar nas expectativas. Em quase todos os casos, a crítica veio de alguém que se sentiu ameaçado pela tua liberdade. Porque quem vive preso ao olhar dos outros se incomoda com quem não vive assim. O estoico não ignora o julgamento. Ele o interpreta. Ele entende que a crítica pode conter lições úteis, mas jamais define seu valor. Se há verdade no que dizem, ele reflete e corrige. Se não há, ele descarta sem ressentimento. Essa é a arte de filtrar o ruído. Você não precisa ser impermeável, só precisa saber o que deixar entrar. Mas o problema é que a maioria vive no modo oposto. Absorve tudo, reage a tudo, se altera por tudo. Uma frase mal colocada já muda o humor do dia. Um comentário negativo já apaga o esforço de semanas. Isso acontece porque você dá ao outro o poder de definir quem você é. E enquanto fizer isso, será escravo de cada opinião que ouvir. A partir de hoje, comece a praticar uma regra simples. Se não vem de alguém que vive o que eu busco viver, não me afeta. Essa frase vale ouro. Ela te protege do barulho e te mantém focado no essencial. Porque não faz sentido dar tanto peso à opinião de quem não carrega o mesmo propósito. No fim, o julgamento dos outros é só um eco. Ele só faz barulho se você permitir que reverbere dentro de você. O estoico escuta, entende e segue. Sem ódio, sem defesa, sem desviar do caminho. Parar de se importar com o que os outros pensam exige coragem, mas também exige disciplina. Porque ser autêntico não é um ato único, é uma escolha diária. Toda manhã, você vai se deparar com situações em que a tentação de agradar será grande. E nesses momentos, o que define quem você é não é o que sente, mas o que faz. A autenticidade é uma forma de virtude. Ela nasce quando suas ações refletem seus valores, mesmo que ninguém entenda. É fácil ser você mesmo quando todos te aprovam. Difícil é manter a coerência quando o mundo te critica. Mas é aí que o estoico se fortalece, na constância. Ele não muda com o vento, não muda com o olhar dos outros, não muda com o medo de ser rejeitado. Ser autêntico é, no fundo, um exercício de humildade. Porque você precisa aceitar que nem todos vão gostar de você. E tudo bem. O estoico não busca ser amado, busca ser íntegro. E a integridade é algo que se mantém mesmo quando ninguém a percebe. Ela é silenciosa, firme e raramente popular. Mas é o que te mantém em paz quando o mundo tenta te empurrar para o molde da maioria. A disciplina de ser autêntico começa em pequenas coisas. Quando você diz não, mesmo sabendo que vão te julgar. Quando defende uma ideia impopular. Quando escolhe o que é certo, mesmo que pareça inconveniente. Esses pequenos gestos constroem uma liberdade interior que o tempo não destrói. Mas cuidado, autenticidade não é rebeldia, não é agir contra todos por vaidade ou necessidade de ser diferente.
É simplesmente viver de acordo com o que acredita, com serenidade. É saber que você pode respeitar as opiniões dos outros sem precisar concordar. É entender que a aprovação mais valiosa é a que vem da própria consciência. Quando você vive assim, começa a perceber que a solidão muda de significado. Ela deixa de ser ausência de companhia e se torna presença de si mesmo. Você não se sente mais vazio, porque está inteiro. E quando alguém te julgar, você apenas sorri, não por arrogância, mas por saber que já não depende disso para viver em paz. A maior libertação que o estoico conquista é a de não precisar ser compreendido, porque a maioria vive tentando explicar quem é, justificar o que faz, provar que tem razão. Mas cada vez que você tenta convencer o outro, entrega parte da sua energia. E no fim, quem vive se explicando, se esvazia. Nem todos vão entender suas escolhas, e isso é bom. Significa que você está seguindo um caminho próprio, não um roteiro imposto. A incompreensão dos outros é o preço da autenticidade. E quando você aceita isso, se torna imune ao medo de ser mal interpretado. Pense em quantas vezes você deixou de agir por receio de ser mal visto. Quantas ideias abandonou, quantos planos adiou, só porque imaginou o que diriam. Agora imagine como seria a sua vida se esse medo simplesmente desaparecesse. Se cada decisão partisse apenas daquilo que faz sentido para você e não da expectativa dos outros. Esse é o estado de liberdade que o estoico busca. Não o de fazer o que quiser, mas o de ser guiado apenas pela razão e pela própria consciência. A liberdade estoica não tem a ver com isolamento, mas com independência interior. Você pode viver entre as pessoas sem ser moldado por elas. Pode ouvir opiniões sem ser dominado por nenhuma. Pode respeitar sem precisar agradar. Essa é a diferença entre viver no controle e viver controlado. Não precisar ser entendido é aceitar que o julgamento dos outros é inevitável, mas irrelevante. As pessoas só enxergam o que conseguem ver a partir do próprio nível de consciência. E se você se preocupa demais com o que elas pensam, começa a diminuir sua própria visão para caber na delas. O estoico faz o oposto. Amplia a visão, mesmo que isso o afaste da maioria. A partir do momento em que você não precisa mais ser entendido, tudo muda. Você ganha tempo, ganha foco, ganha paz. E o silêncio dos outros deixa de ser desconforto, se torna espaço. Espaço para pensar, crescer e agir em linha com aquilo que realmente importa. Há algo profundamente admirável em alguém que permanece calmo enquanto o mundo tenta provocá-lo. A maioria reage impulsivamente, se defende, se irrita, tenta provar algo. Mas o estoico aprende a dominar esse impulso. Ele entende que o verdadeiro poder não está em responder, mas em manter o controle quando tudo ao redor tenta tirá-lo do eixo. Ser inabalável não é ser frio, é ser lúcido. É observar a tempestade sem deixar que ela te arraste. E isso não vem de uma força sobrenatural. Vem de treino, de prática, de consciência. Cada vez que você escolhe não reagir, fortalece essa calma interior. Cada vez que você se recusa a provar o próprio valor, afirma silenciosamente que já o conhece. O mundo moderno recompensa a reação. Ele quer que você responda rápido, que tenha opinião sobre tudo, que entre em cada discussão. Mas o preço disso é alto. Você perde foco, energia e clareza. Ser inabalável é escolher o oposto. É agir quando necessário e calar quando o barulho é inútil. É manter a direção mesmo quando o caminho se torna incerto. Pense nas pessoas que mais te inspiram. Provavelmente não são as mais barulhentas, mas as mais serenas. Aquelas que, mesmo diante da crítica, seguem firmes, que não precisam gritar para serem ouvidas. Esse é o tipo de força que o estoicismo ensina: firmeza sem agressividade, autoridade sem vaidade. E há um detalhe importante: ser inabalável não significa ser insensível. Você ainda sente, mas escolhe não ser dominado pelo que sente. A diferença é que agora você tem o controle. Você entende que nem tudo merece reação, e nem todo ataque merece resposta, porque o tempo revela o que a pressa distorce. E quem age com serenidade sempre vence no longo prazo. Quando você se torna inabalável, começa a perceber algo curioso. As pessoas te provocam menos. Não porque desistiram de te julgar, mas porque perceberam que suas palavras não te alcançam.
E é nesse momento que você entende o verdadeiro sentido do poder estoico. Não o de dominar os outros, mas o de nunca mais ser dominado por eles. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe que passou anos tentando ser aceito. Anos moldando palavras, escondendo emoções, agindo para ser compreendido. Mas quando finalmente entende o que é o estoicismo, algo se rompe. Você percebe que a verdadeira liberdade nunca esteve em ser admirado, mas em ser dono de si. A opinião dos outros continua existindo, mas já não te guia. Você ouve, mas não se altera. Aceita elogios sem se perder neles e críticas sem se abater. A paz que antes parecia inalcançável surge quando você entende que o controle está dentro, não fora. E é essa consciência que separa o comum do sábio. Viver como um estoico é agir de acordo com a razão, mesmo quando o mundo exige reatividade. É fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja. É permanecer fiel aos próprios princípios, mesmo quando isso te isola. E, paradoxalmente, é nesse isolamento que você encontra a melhor companhia, a de uma mente serena. A vida moderna quer te convencer de que precisa ser validado o tempo todo. Curtidas, comentários, reconhecimento. Mas a verdade é que nada disso te completa. Porque quem precisa de aprovação nunca se sente inteiro. E o segredo estoico para parar de se importar com o que os outros pensam é simples, mas exige coragem. Agir conforme a razão e aceitar as consequências com tranquilidade. Você não precisa ser entendido, elogiado ou seguido. Precisa apenas ser coerente. Coerente com o que acredita, com o que diz, com o que faz. Essa coerência é a forma mais silenciosa e poderosa de liberdade. Porque quando você é guiado por ela, o mundo perde o poder de te controlar. Então, antes de sair deste vídeo, respire fundo. Lembre-se, tudo o que depende de você está dentro de você. E se quiser continuar esse processo de fortalecimento interior, inscreva-se neste canal. Aqui, toda semana, eu te ajudo a cultivar a serenidade, o foco e a força para viver como um verdadeiro estoico. Não por aparência, mas por essência. A liberdade que você busca começa com um simples ato: parar de viver para os olhos dos outros e começar a viver em paz com os seus próprios.